Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez a mais uma atividade da nossa virada empresarial. A gente tem a honra de receber nesse momento o professor Stefano Gazola, que vai falar com a gente aqui assuntos pertinentes a esse momento e para depois desse momento também, né? Eu não quero estragar a surpresa, não quero dar spoiler aqui, não. Quero fazer uma apresentação rápida para quem não conhece o professor, né? E dizer que a gente está muito feliz de tê-lo aqui para discutir e pensar junto com a gente, analisar também um pouco do mercado, da perspectiva empresarial de universidades, e qual que é o papel dessas instituições agora e depois desse cenário de pandemia, né? Então, para quem não conhece, eu acho que muita gente já conhece o professor Stefano, a gente vai passar aqui um pouquinho da bio dele. Então, o professor Stefano Barra Gazola é professor doutor honoris causa, cumpre seu 4º mandato consecutivo à frente da Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas, FEPESMIG, que é mantenedora do Grupo Unis. Ele é graduado em Filosofia e também especialista em Filosofia Social, mestre em Engenharia de Produção, com ênfase em Psicologia das Organizações pela Universidade Federal de Santa Catarina. E é também doutorando em Educação pela Universidade Estácio de Sá. Foi membro do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais e presidente da Associação das Fundações Educacionais do Ensino Superior do Estado de Minas Gerais. Agora, na atualidade, ele é presidente da rede Acinet, Academic International Network, e além de prêmios nacionais, como a Medalha da Inconfidência, Medalha Santos Dumont e a Medalha Mérito Legislativo. Recebeu prêmios internacionais de excelência educacional na Argentina e no Panamá, e condecorado em 2019 com o título de doutor honoris causa pela Universidade Autônoma de Encarnação. Esse é o pequeno currículo dessa pessoa que vai nos falar agora, né, e discutir um pouquinho a respeito dessa visão mais macro que a gente tem sobre essas entidades na nossa região e também no contexto geral. Professor, estamos muito felizes de tê-lo aqui, fique à vontade, e ao final eu volto para fazer uma rodada de perguntas e a gente faz um fechamento, tá bom? Roger, muito obrigado. É um prazer estar aqui, podendo trocar um pouco ideias, colocar um pouco o que a gente pensa. Agradeço a sua apresentação, né? Eu acho que o que mais orgulha a gente é, cada dia que passa, a gente tentar ser mais gente, né? Entender mais de pessoas, de contextos. Isso que eu acho que faz toda uma diferença. Então, eu quero agradecer muito a você e trocar algumas ideias, o que eu acho, o que eu penso dentro do tema proposto. Eu acredito que eu não vou falar muita novidade para muita gente, até porque todos nós estamos vivenciando um processo único, que a nossa geração ainda não viveu, mas nós temos várias perspectivas históricas de toda vez quando acontece algo assim. Mas é muito importante que a gente reflita profundamente. Eu acho que esse é um grande momento rico, quando a gente para pensar e a gente começa a rever as coisas com profundidade. Não da forma que muitas vezes, com a correria que tínhamos, ou que a vida nos impõe, a gente não parar para pensar de uma forma um pouco diferente. Então, vou compartilhar com vocês alguns slides para que a gente possa discutir em cima deles um pouquinho aí, tá? Então, aí, compartilhando. Bom, gente, hoje a gente se propôs a discutir um pouco sobre a questão do papel das empresas, e universidades no desenvolvimento regional dessa pós-pandemia, Como é que vai ficar isso? Como é que nós estamos nisso, Olha, todos os dias nós estamos sendo
bombardeados com informações como essa, todos os dias. Jornais, TVs, nós estamos aqui vendo negócios com dificuldade, fechando, desemprego, o dinheiro que muitas vezes não chega. Nós estamos vendo todos os dias discussão sobre dificuldades. Nessa pandemia, como é que nós ficamos nisso, né? E essas dificuldades, quando a gente passa para olhar nos nossos negócios, nós vamos ver que sim, isso é real. Nós estamos passando por grandes dificuldades. E isso nós não podemos negar. Não adianta a gente falar, mas será que está assim mesmo? Será que todo o setor está sendo impactado por esta pandemia? Comércio, indústria, educação, todo o setor está sendo afetado por isso, né? Mas a gente tem que olhar uma coisa também que os historiadores, né, eles sempre colocam que 3 grandes categorias, digamos assim, de eventos, sempre quando acontecem isso, o mundo fica um pouco diferente, né? São as guerras, revoluções e as epidemias. Então nós vamos ver, guerra, muitas vezes a gente fala, é realmente uma coisa bruta, né? É uma coisa até que a gente fala até meio desumana, então a gente consegue perceber, mas pensa bem, uma segunda guerra, né? Países como a Inglaterra, países como a Alemanha, Japão, foram totalmente destruídos e tiveram que repensar. Revoluções, as grandes revoluções que mexem com uma sociedade toda, também levam a um repensar, a um meditar sobre o assunto e achar caminhos que até então não eram possíveis. E assim também com as epidemias, né? Quando nós nos defrontamos com algo que pode afetar a nossa vida, a nossa existência em todos os setores, e a gente muitas vezes não sabe o que fazer diante disso. Isso acaba nos levando a uma reflexão nesse tema, né? Como é que nós vamos ser diferentes ou enfrentar uma coisa que hoje nós não conseguimos nem ver? Nós estamos vendo números, mas nós não conseguimos ver a ameaça com os nossos olhos, né? O que a gente tem vivido nos últimos 100 dias? 100 dias que nós acordamos no mundo, que todo mundo estava falando que estava mudando, que ia acontecer mudanças muito concretas na nossa forma de ser, de viver, de estar. Mas nesses últimos 100 dias, nós mudamos muito, né? A gente ainda faz algumas brincadeiras às vezes. Quando é que nós pensamos que iríamos entrar num banco usando máscara, né? Ou seja, a máscara, antes quando se usava para tapar o rosto, para esconder o rosto, ela começa a ter um outro sentido, que é de prevenção, que é de tentar impedir o avanço de um inimigo que a gente não consegue ver, né? Então, o que a gente tem vivido nesses últimos 100 dias? Todos nós sabemos que tem uma recessão econômica gigante, desemprego aumentando, aquela grande dúvida que muitas vezes a gente vê nas discussões, mas como fazer para, nessa recessão, né, nesse período que nós estamos vivendo, nós sermos menos impactados economicamente? E nós vamos ver que, independente da nossa vontade, nós estamos, sim, vivendo um processo de desemprego, um processo do consumo caindo cada vez mais, e famílias, empresas, e todos nós, enquanto sociedade, sentindo esse reflexo cada vez mais na nossa vida, né? Risco sanitário.
Desculpem a tosse, gente, eu estou um pouco alérgico. Esses riscos sanitários. Quando a gente se enfrenta hoje, como no Covid, e que a gente não tem respostas para tudo, a gente vê absurdos sendo falados, a gente vê opiniões de todos os lados, mas nós sabemos uma coisa clara: este vírus existe, esse vírus pega qualquer ser humano e esse vírus pode levar à morte. Professor, mas será que é preciso tanta coisa, tantos cuidados para que a gente possa realmente evitar muita coisa? Sim, Nós estamos, sim, correndo riscos e temos que ter todas as medidas sanitárias possíveis para que a gente possa minimizar isso, né? Esse Covid hoje, esse risco, hoje, ele está afetando todas as nossas vidas pessoais, afetivas, né, emocionais, como também econômica. Então, estamos vivendo nos últimos 100 dias também isso. Uma incerteza imensa. Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser daqui a um mês, 2 meses? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu, enquanto gestor de uma organização, nós temos aí, né, aproximadamente 12 mil alunos, mais de 1.000 funcionários. Um belo dia, tivemos que suspender todas as atividades, as aulas, passarmos todos para uma questão online, estudarmos, darmos aula, os professores tendo que se readaptar, alunos tendo que readaptar, tudo aquilo que a gente conhecia até mesmo de uma legislação, como frequência e tudo mais, né, dos alunos passando por total incerteza, como agora, retorno. Como é que será? A gente sabe que nós não temos condição de colocar todos os alunos em sala de aula, que nós vamos trabalhar isto de forma escalonada, mas aí isso vai começando a gerar, mas esse aluno que vem, que tem que pegar uma van, como é que vai fazer com convívio? Ou seja, incertezas e mais incertezas. Então, tanto nós, aqui no setor da educação, como também nas pequenas, nas microempresas, como também grandes empresas, nós não temos mais aquela certeza, aquele planejamento, aquela previsão de como é que as coisas seriam. A única coisa que a gente sabe é que não vai mais ser como era antes. E isso nós temos que pegar como, nesta incerteza, como uma certeza. Nós não seremos mais como éramos antes, né? Isso é ruim, isso gera uma sensação meio desagradável, porque, na verdade, ninguém quer mudar radicalmente, né? Nós somos seres que gostamos de conhecer as coisas, uma certa rotina, um certo planejamento, e, de repente, a gente se vê agora tendo que se rever inteiro, rever negócios, rever forma de ser, e isso, essa incerteza, às vezes, machuca a gente. Distanciamento social. Nós, praticamente latinos e principalmente brasileiros, faz parte da nossa cultura o contato físico. Nós adoramos abraçar, nós adoramos dar beijo, nós adoramos tocar, né? Nós somos um povo muito próximo. Nós gostamos de família, nós gostamos de recepção de casa, nós gostamos de festas, ou seja, a nossa cultura, ela nos motiva a sempre estar muito próximo. E agora? Agora estamos tendo que aprender, dar a mão. Hoje, quando você pensa em dar a mão para uma pessoa,
é uma questão difícil, porque a pessoa muitas vezes retira a mão, você retira, e nós estamos aprendendo hoje com o braço, como, né, longe, ou se você dá a mão, corre com álcool, o contato que a gente costumava ter foi abalado. E isso abala a gente psicologicamente também. Porque, afinal, nós fomos criados, a nossa cultura é essa, né, de proximidade. E hoje nós estamos tendo que viver uma coisa chamada distanciamento social. E quando muitas vezes nós temos vontade, ou a gente vê pessoas fazendo o que fazíamos antes, como festas e tudo mais, imediatamente uma grande parte da sociedade já olha como um desrespeito à questão da saúde pública. Por quê? Porque nós temos aí um inimigo realmente invisível acontecendo. Mas é real que nos últimos 100 dias nós estamos tendo que aprender o que é esse distanciamento social, né? Dito isso, a gente tem que fazer uma análise um pouco mais profunda. Nós temos essas realidades, sim. Estamos vivendo por isso, sim. Não depende da minha única vontade virar e falar, vou fazer essa questão, não vou respeitar, ou vou fazer de forma como eu costumava fazer antes. Não dá mais. Agora é uma hora da gente realmente nos rever aquilo que fazíamos, rever os nossos negócios e deixar nascer aquela pergunta que a gente costuma nem pensar para responder. Por que não? Eu tenho um negócio e eu pensava em fazer desse negócio um pouco diferente. Mas, de repente, quando eu falo, por que não? A primeira coisa que a gente faz, por que não? A gente já tem como que respostas mais ou menos feitas. Ah, por que não? Porque não tem dinheiro. Ah, porque não vai dar certo. Ah, porque eu não tenho tempo. Mas a gente não para mesmo para perguntar profundamente para a gente, mas de verdade, por que não? Se eu tenho um projeto, ou se eu tenho um negócio, por que não repensá-lo de verdade? Por que não fazer desta pandemia uma oportunidade para que a gente possa rever os nossos procedimentos? Olha bem, comércio, né, indústria, comunicação, educação, tudo agora está passando por um repensar, por um refundar. Aquilo que nós fazíamos, nós temos que ter hoje como um embasamento para que a gente possa rever e fazer o novo, em todos os aspectos. E para isso, gente, a gente tem que levar em consideração algumas considerações, né? Primeiro, a gente tem que se unir. Não tem como a gente pensar em sair disso sozinho. Tanto que está aí a proposta do Levante, né? Levante Sul de Minas, que é como está acontecendo aqui, todo mundo unido agora, trazendo ideias, pensamentos, articulações, para que a gente possa unir, né? Para que a gente possa fazer o diferente. Primeiro, a gente tem que ter a noção e temos que colocar a saúde das pessoas em primeiro lugar. Não tem como a gente não fazer isso. Porque a partir do momento que eu respeito o outro, eu também estou sendo respeitado. E colocar a saúde das pessoas em primeiro lugar, ela principalmente exige de mim o quê? Uma empatia e uma humanização. A gente tem que olhar o outro como um ser semelhante a mim. Eu tenho que olhar o outro com a percepção que ele também sofre,
que ele também sente, que ele também reage, que ele é humano, como eu. E se muitas vezes eu estou confuso, o outro também está. Se nós não colocarmos a saúde das pessoas em primeiro lugar, as outras também não irão colocar a minha. E aí, nós vamos perder uma grande oportunidade da gente se rever enquanto ser humano. Por quê? Porque no novo normal, nós vamos ter que nos reinventar como seres humanos. Mas eu não acredito que nós não teremos como um dos grandes pilares essa empatia e essa humanização. A importância de adotar medidas rápidas. Não tem mais jeito, gente. Mudar não é mais uma questão de opção. Mudar hoje é uma questão de sobrevivência. E se nós não tivermos coragem de adotar medidas rápidas, que a gente tenha essa velocidade para mudar, nós vamos ter grandes dificuldades, né? Aí a gente sempre fala, a lei de Darwin, nisso daí a gente vê, né, claramente, não é sempre mais o mais forte, aquele que domina, que acaba sobrevivendo, mas aquelas pessoas e aquelas organizações ou aquela espécie, né, no caso, que consegue se adaptar mais rapidamente a esse ambiente de mudança. E nós somos iguais nos nossos negócios. Nós precisamos ter coragem para mudar. Então, nós precisamos começar rapidamente esse processo de mudança. Para isso, a gente tem que fazer tudo o que tiver ao alcance da gente. A gente tem que fazer parcerias que nós precisávamos, não faríamos. A gente tem que começar a ver outros tipos de negócios que antes não olharíamos. Nós temos que ver como é que o nosso negócio hoje vai se adaptar, principalmente a uma nova realidade. E eu tenho que estar aberto a isso. Eu tenho que ir em busca. Eu tenho que estar fazendo toda a força do que eu puder para estar ao meu alcance. Hoje, nós temos várias gerações. E dentro das gerações que nós temos aquela questão assim, essa nova geração que está chegando, né, que já viveu e está vivendo essa pandemia. Hoje eu estava lendo uma reportagem, como é que essa pandemia pode afetar as nossas crianças e adolescentes. Por quê? Porque é um período muito importante, onde ele está numa escola, ele está se sociabilizando, ele está pegando novos conhecimentos, ele está amadurecendo afetivamente, né? Ele está aprendendo a conviver em sociedade, e de repente esse recuo, o que vai acontecer com as nossas crianças e adolescentes? Com certeza verão o mundo de forma diferente do que a minha geração viu. Eles estarão mais maduros para algumas adversidades que a minha geração muitas vezes não teve. Agora, nós estamos aqui, nós estamos no mundo produtivo, nós temos as nossas empresas e organizações. Então não adianta simplesmente pensarmos se nós não começarmos a ter força de vontade para que a gente possa adaptar e otimizar esses recursos. Use a tecnologia a seu favor, né? Ou seja, hoje nunca foi tão discutido uma questão da conexão digital. Novos hábitos estão sendo criados. Hoje, quanto que se pensava antes, ainda mais a gente aqui em Minas, muitas vezes desconfiado, eu vou fazer uma compra pela internet, mas e se não chegar, e se clonar cartão, e se eu não estou vendo, eu não estou colocando a mão? Pois é. Muitos de nós não tivemos, ou não acreditamos, ou nós não trabalhamos
para que essa tecnologia toda que estava sendo pensado pudesse trabalhar a meu favor. E hoje, quando nós vemos muitas vezes os nossos negócios não estão prontos para fazer essa conexão digital. Por quê? Porque nós sabíamos que as coisas estavam mudando, mas nós achávamos também que essa mudança eu poderia controlar, né, conforme as coisas fossem acontecendo, eu podia ir manejando isso. Pois é, não foi assim. Foi uma pandemia, pegou todo mundo e exigiu de todos nós. Então, nós precisamos aprender a usar a tecnologia a favor. É o tempo de uma conexão digital. Com isso, eu estou defendendo que nós não teremos contato físico? Lógico que não. O ser humano precisa disso, enquanto ser humano, enquanto um ser que vive em sociedade. Mas não tem como nós não nos adaptarmos também a essa nova característica nesse tempo de conexão digital. Olha bem, o Unis, dando aqui mais um exemplo do Unis, que é uma realidade que eu vivo, nós fizemos, acabamos no processo de internacionalização, visitando muitas universidades pelo mundo afora, criamos uma rede, começamos a trabalhar intensamente a mobilidade, ou seja, mandar o aluno para cá, mandar o aluno daqui para lá, de lá para cá, e começamos uma movimentação grande, e de repente tínhamos congressos gigantescos, com todo mundo junto, e de repente veio isso. O que nós vamos ter que fazer? Repensar tudo. E nós tivemos agora o primeiro congresso virtual, com mais de 20 países conectando, trabalhando, dando palestras, pensando o mundo através da tecnologia. Evidente que você fala, falta até aquela magia, mas cria-se outra, que a gente aprende, né, que nós precisamos estar dentro desse contexto e que nós precisamos saber que esta parte não vai mais embora, ela veio para ficar. E para isso, gente, mais do que nunca, nós temos que ser flexíveis e abertos a novas oportunidades. Às vezes isso é tão difícil, porque nós estamos tão acostumados a fazer as mesmas coisas, pensar da mesma forma, olhar o mundo do mesmo jeito, que a gente sequer sabe como pensar diferente. Como que eu vou colocar em xeque aquela visão que eu tinha e que tudo era assim e que tudo dava certo, mas sempre deu certo. E a nossa tendência aí é ser como que saudosistas, com uma esperança que as coisas vão voltar a ser como era. Não adianta mais. Nós vamos ter que aprender a ser flexível. A sociedade está cada vez mais flexível. A tecnologia está trazendo cada vez mais abertura de novas oportunidades. E com isso nós vamos ter que diminuir em nossos negócios a burocracia interna cada vez mais. É difícil? É. Não é fácil. E é difícil, por quê? Porque se nós criamos uma burocracia daquela forma, é porque nós achamos que daquela forma funciona para que o meu negócio possa ir cada vez melhor. Pois é, mas não dá mais. Hoje, esses dias também estava lendo um texto de um sociólogo, Bauman, e ele colocando um pouco dessa sociedade que nós estamos hoje, uma sociedade, como se diz, ela é fluida, é uma sociedade onde amizade, como se diz, a gente olha no Facebook, eu tenho 5 mil amigos, mas para me deixar de ser amigo, com um clique eu deixo de ser amigo, Mas também estamos vivendo num mundo onde, se a gente colocar na mão, a gente tem 5 amigos, não mais do que isso. Mas hoje a gente tem uma ideia, esse novo mundo, que de repente, clicando, eu conecto com uma pessoa, mas com o mesmo clique, eu também desconecto. Isso também com os nossos negócios. Aqueles que muitas vezes compravam da gente,
Aqueles que estavam muito próximos da gente, com um clique, ele pode nos deletar e ele pode buscar uma outra empresa, um outro produto, uma outra questão que ele esteja procurando para as suas necessidades. E se a gente não for flexível, a gente vai continuar como aqueles dinossauros, né? Tentando dar aqueles passos lentos e um mundo que não está mais lento. Capacite e treine o seu time. Para a gente colocar a saúde das pessoas em primeiro lugar, importância de adotar medidas rápidas, fazer aquilo que está ao nosso alcance, usar a tecnologia a nosso favor, ser flexível e aberto a novas oportunidades, nós vamos ter que aprender. Nós vamos ter que capacitar o nosso time e muitas vezes capacitar a mim próprio. Hoje, muitas vezes, a gente escuta assim, nossa, nós estamos precisando de pessoas capacitadas para estar nesse contexto. Capacitadas, né? Agora, que capacidades são essas? Então, não é difícil entender que com a pandemia, que veio uma mudança geral de tudo, veio uma recessão econômica, veio um risco sanitário, veio N questões que nós discutimos aqui, nós não podemos achar que nós não precisamos nos capacitar para que a gente possa enfrentar a nova realidade que se avizinha para todos nós. E capacitar pressupõe vontade, pressupõe crença, pressupõe se colocar aberto para que eu apreenda novas habilidades, para que eu apreenda novos conceitos, para que eu apreenda uma nova visão de mundo. Então, gente, eu acho que para que a gente possa se unir, fazer a diferença, marcar pontos nesse novo contexto que já chegou, não vai chegar, ele já chegou, nós precisamos ter essas 6, digamos assim, pensamentos na nossa cabeça. São fáceis de se fazer? Não. Eles exigem da gente, acima de tudo, a vontade para fazê-lo. Aprendemos a viver no mundo e temos que aprender a viver em outro. E sem fazer muito drama. E sem ficarmos muitas vezes reclamando um leite que a gente tinha, um queijo, né? Tinha um livrinho básico, ia falando de mudança, afinal, eu até recomendo para aqueles que querem ver um livrinho, quase que uma história, né, infantil, digamos assim, e ele tem na internet, tem inclusive em forma de desenho mesmo, de gibi, como a gente falava na minha época, né? Essa questão assim, quem mexeu no meu queijo? É um livrinho básico, quem mexeu no meu queijo? Afinal, estava assim, eu sempre vinha assim, papapá, e de repente, cadê? Um belo dia, o queijo acabou. Então, eu acredito que nós temos, sim, que ter essa coragem de ir em busca do novo, olhar aquilo que aprendemos, fazer uma pergunta claríssima do porquê não fazer diferente e, principalmente, nos colocarmos sempre naquela postura de ser um aprendiz com vontade, né? Um aprendiz diante dessa situação toda em que a gente se encontra. Então, eu acredito que com exercício dessas questões a gente possa conseguir um desempenho bem melhor do que nós temos. E por que não sermos melhores do que éramos? E por que não abrirmos outras possibilidades concretas dos nossos negócios? E por que não estarmos atentos às novas necessidades que surgiram e não só aquelas que eu tinha para oferecer? Então, gente, eu acho que a pandemia, esse momento que nós vivemos, acima de tudo é isto, é não desistir
Jamais. Esse vírus pode nos trancar em casa, mas ele não tem o poder de travar a nossa visão de mundo, ele não pode travar a nossa criatividade, ele não pode travar a nossa inovação. Esse poder ele não tem. Esse poder só eu mesmo tenho em cima de mim, ou em cima, né, do ambiente em que eu me encontro. Então, eu queria trocar essa ideia com vocês, para a gente poder, né, conversar. E eu acredito que esse projeto, e quero parabenizar o projeto Levante, porque realmente, juntos, nós podemos levantar o sul de Minas. Ok? Obrigado, me coloco agora à disposição para a gente trocar uma ideia. Professor, é interessante ouvir uma perspectiva diferente em meio a tanto caos, né? A gente tem vários comentários aqui já a respeito da fala, pensamentos que vão de encontro a essa ideia de superação, de se reinventar, de adaptação, né? A gente está ouvindo bastante essa questão do discurso da adaptação, uma coisa mais darwinista, e eu queria começar aqui as discussões, né, depois dessa explanação, com uma pergunta do professor Merson. Eu vou projetar aqui e vou lê-la também, né? Ele diz assim, ó: o coronavírus mostrou que a ciência tem uma validade, e essa validade atinge diretamente as pessoas. A crise do financiamento da pesquisa é brutal. Será que isso vai mudar depois da pandemia? Professor Merson, se não mudar, nós não teremos muito futuro. Aqueles que muitas vezes desprezam uma pesquisa, acham que um processo de uma pesquisa não tem muita validade, é uma coisa que assusta um pouco. Porque, querendo ou não, é vital hoje, vital, que se aposte cada vez mais em pesquisa. Com o desenvolvimento tecnológico, o ser humano precisa, inclusive, de outras respostas. E uma pesquisa, ela leva sempre a essa questão. É necessário, sim, apostarmos e apoiarmos cada vez mais projetos de pesquisa, e não só na área de saúde, na área tecnológica, na área de humanas, afinal é o ser humano, somos nós, para que a gente tenha criatividade, para que a gente tenha intuição, para que a gente tenha pensamento, nós precisamos também nos entender cada vez mais, entender quem somos nós nesse contexto, entendermos as estruturas das nossas empresas dentro desse contexto. Então, não tem como, num mundo pós-pandemia, que a gente não acorde, enquanto sociedade, para exigir mesmo cada vez mais pesquisa. Um país que não apostar em pesquisa, ele sempre estará atrás. Ou seja, nós temos que saber claro isso, quando a gente se refere a grandes institutos, sempre a gente acaba se referindo aos institutos de fora. Vários pesquisadores saem do Brasil e vão fazer suas pesquisas fora. Por quê? Será que nós aqui não precisamos agora, mais do que nunca, acreditar que nós podemos fazer diferença no mundo enquanto país? A pesquisa, ela é de fundamental importância. Eu espero mesmo. É como agora, olha, praticamente eu estou próximo de uma aposentadoria. Por que eu resolvi fazer um programa de doutoramento agora? Estou quase ficando louco, mas eu preciso pesquisar, eu preciso ir atrás de respostas, enquanto ser humano, enquanto organização que nós temos, né? Ou seja, temos que ir. E, logicamente, os nossos governos, as nossas empresas também têm que aprender a apostar nisso, a exigir isso, para que a gente possa ser um país e uma sociedade de ponta como merecemos ser. Perfeito. Bom, eu também sou suspeito para falar, professor, porque também como professor eu fico imaginando a nossa vida sem educação, a nossa vida sem pesquisa, o que seríamos hoje, né? Se a gente não tivesse construído esse know-how
que a ciência vem construindo ao longo dos anos, né? Talvez a gente não estaria nessa transmissão agora, né? Com certeza não. Talvez não. Com certeza não estaríamos. Podemos afirmar, né, professor? Podemos afirmar sem sombra de dúvida. A gente que está inserido nesse contexto educacional não tem como fugir disso, né? Parte e vem de encontro com o que a gente pensa, o que a gente faz também. Bom, muita coisa aqui, professor, muita gente perguntando, a gente vai colocar algumas aqui, viu, pessoal? Não vai dar, infelizmente, não vai dar tempo da gente fazer todos os comentários e também colocar todas as questões. Mas eu vou mostrar aqui a do Thiago Flagger, né? Ele fala o seguinte, professor, nosso ramo do turismo teve declarações do ministro do turismo liberando um crédito de 5 bilhões e tudo isso foi feito há 90 dias. Não tivemos acesso a R$1. Como o senhor enxerga quando o governo promete, dá esperanças e não cumpre? Olha, eu acredito que todo governo, quando ele se posiciona, o que dá sustentação a um governo? A credibilidade, as suas palavras, a sua forma de ser, né? Nós sabemos disso também mais do que ninguém, e você, principalmente, Thiago, que eu tenho um prazer imenso de conhecê-lo, nós sabemos que um setor muito afetado vai ser o setor do turismo. As pessoas hoje, com essa pandemia, né, não podendo muitas vezes sair, conhecer, sentir o cheiro, digamos assim, de outros lugares, nós vamos ter que aprender a repensar o turismo. E é fundamental que o governo, seja o governo do nosso país, o governo de outros países, acreditem nisso. Que eles, inclusive, possam ver que o turismo é uma fonte de renda feroz, além de ser uma fonte também de conhecimento, uma fonte de interação humana, uma fonte de cooperação. Eu sempre falo que o turismo, ele auxilia a gente numa série de coisas, mas principalmente cada vez que você sai e vai conhecer uma outra realidade, seja aqui dentro, fora do país, você também está começando a compreender um pouco mais o outro, a realidade do outro, a vida do outro, a cidade que o outro vive, com suas alegrias, suas belezas, ou as suas histórias, ou as suas tristezas. O turismo é basicamente humano, ou seja, é a nossa forma também de nos humanizar em relação ao outro. Então, eu acredito que o turismo vai precisar de uma grande força, sim, uma grande ajuda, sim. E quando um governo promete, o que nós podemos dar o voto de confiança e cobrar. Não é um favor que se faz salvar a economia. Não é um favor que se faz injetando recursos em determinadas áreas. Não é favor. É nos darmos condição de superarmos enquanto sociedade nesse mundo em que nós estamos. O Brasil não é sozinho num contexto mundial. Nós estamos inseridos. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos uma história rica. Nós temos um povo extremamente vivo, criativo. Nós temos belezas naturais. Nós temos belezas históricas. Então, acredito sim que precisamos, e eu espero profundamente que não fique numa promessa, mas que realmente a gente possa ter esse turismo também cada vez mais se reinventando no nosso país. Perfeito posicionamento, professor. Nós temos outras participações aqui, muita gente parabenizando pela palestra, pela fala, muita gente colocando comentários, né? E aí eu separei um aqui, do Pablo Neves, que é mais uma questão, né, também. Ele faz uma questão muito interessante, que é: podemos argumentar que a pandemia pode ser um gatilho para o pensamento disruptivo? Eu não tenho dúvidas disso também não, Pablo. Nós estamos escutando falar de disrupção faz tempo, né? E vou dar uma coisinha
clara. É que a gente pega, muitas vezes, eu vou pegar a questão da tecnologia. É que a gente vai consumindo muita coisa e rapidamente a gente não para pensar, né? Mas, por exemplo, olha só esse aparelhinho aqui. Não muito tempo, a gente tinha que pedir por uma telefonista fazer ligação para uma outra pessoa, a gente ficava tempo esperando para completar. Máquina, a gente está falando de turismo, máquina de tirar foto. Aqui esse filme rebobinava, tinha que levar para revelar, né? E tinha que ter sorte para não queimar os filmes, porque de repente uma luz que entrava, mas cadê? Fica torto. Nós fomos evoluindo, nós fomos consumindo coisas que foram disruptando muita coisa nossa de ver o mundo. Hoje, esse aparelho aqui, ele também é telefone. Ele também porque na verdade ele é tudo. Ele é máquina de calculadora, ele é correio, né? Vamos colocar o antigo correio, que hoje você fala instantaneamente. Quando você mandava carta, demorava, se era para fora do país mesmo, hoje no clicar. A gente já vai vendo o mundo mudando cada vez mais. Cada vez ele foi mudando e nós não fomos sentindo isso. Só que agora, com a pandemia, todos nós sentimos que a disrupção da forma de ver, da forma de pensar e da forma de agir, ela não é mais uma escolha, ela chegou. E ela chegou, além de ser um gatilho, nós vamos sair dessa de uma forma. Aqueles que tiverem a coragem de se repensar, pensar o novo, mesmo que passe por dificuldade, estará pronto para esse novo tempo que chegou. Aqueles que não ficarem no saudosismo, na reclamação e na forma de ser, não vão conseguir superar mais. Porque hoje o pensamento disruptivo, ele tá aí, chegou. Eu vou colocar para vocês algumas experiências que a gente vive. Nós tivemos esses dias no Hub de Inovação da maior empresa de aço, né, do mundo. E, de repente, eles estão repensando coisas. Olha bem, tudo praticamente no mundo, tudo que você faz, usa aço. E eles chegaram à conclusão que dentro de 20, 30 anos nós vamos ter 30% a menos de uso do aço. Mas por quê? Ele colocou o primeiro ponto, carro autônomo. O carro autônomo. Por quê? Porque nós estamos aprendendo a compartilhar pensamentos totalmente novos, como Uber, como vários outros, né? 99, vários outros pensamentos, do qual daqui a uns dias nós vamos comprar carro. Nós vamos ter um carro autônomo, ou seja, onde você vai colocar ali endereço, ele vai te levar. Você não vai comprar um carro. Você vai compartilhar isto. E a partir do momento que isso ocorre, a produção vai cair drasticamente. A tua visão começa a mudar drasticamente. E aí eles já começaram a pensar como é que eles vão repensar o seu negócio, porque o aço, ele já sabe que vai ser menos utilizado daqui a um tempo. Então, a disrupção, o pensamento disruptivo, nós precisamos começar agora, a pensar agora, a experimentar agora. Por quê? Porque o amanhã já está aí. Um pensamento disruptivo, primeiro, ele exige de você uma abertura da forma de ver e pensar o mundo. Aquela pergunta de verdade, aquela, por que não? Por que não? Então, a pandemia vem nos lembrar isso. Muitas mudanças não dependem de espera ou da nossa vontade, simplesmente porque eu quero ou não. Elas são impostas. E agora, então, tem dois pensamentos. Ou um pensamento criativo, que leva a uma disrupção, ou um pensamento conservador, que vai levar, infelizmente, aos negócios ultrapassados. Perfeito, professor. Muita gente concordando com a sua fala aqui, complementando, inclusive, falando sobre a questão de aprender, desaprender e reaprender.
né, uma questão trazida aí pelo Diego. Vou passar mais um aqui, pessoal, estamos tentando atender a todos, mas vou passar aqui o do Juliano Cornélio. Ele coloca uma reflexão, mais uma reflexão em forma de questionamento também, acho que é para reforçar essa questão. Professor, pensar globalmente e agir localmente. Nesse sentido, você acredita que os futuros gestores precisam pensar fora da caixinha, ou seja, projetar a localidade para o futuro, sobretudo nos negócios? Juliano, eu particularmente não tenho dúvidas disso, né? Não dá mais para a gente pensar e ter aquele pensamento sistêmico, conservador, que somos uma ilha ou que os nossos problemas não afetam tudo aquilo que está à nossa volta. Os gestores, sejam quais forem, gestores de negócios, gestores públicos, gestores educacionais, seja que gestor for, tem que ter a coragem de pensar o novo. Tem que ter a coragem de preparar onde vivemos, para que este preparo nos leve a caminhos futuros. E é um desafio mesmo. Hoje, quando você discute, muitas vezes a gente discute com muitos prefeitos e discute com várias lideranças, a gente fala, as grandes indústrias, as grandes empresas estão passando agora por reformulações profundas. Elas estão passando agora muitos para a plataforma, outro tipo de produção, que exige um outro tipo de qualificação dessa mão de obra. Se for pensar como sempre se pensou, nós vamos criando ilhas conservadoras que não vão conseguir entrar numa nova economia. Então, acredito que nós precisamos agir localmente e sabendo que nós, embora localmente, também estamos conectados com o mundo. Nós temos que agir localmente pensando, aprendendo e principalmente trazendo o que esse mundo nos exige e traz e nos oferece. Então, nós não podemos mais, e principalmente no Brasil, nós temos que lembrar que a nossa desigualdade social é muito grande. E nós não podemos deixar de pensar nessa desigualdade. Mas para que a gente supere cada vez mais isso, nós precisamos qualificar a nossa gente para esse novo mundo que chegou. Se nós não tivermos a coragem, e aí digo poder público, juntamente com empresas, universidades, associações, assumir isso como seu, como co-participante disso, nós vamos ter algumas dificuldades. Então, eu acredito sim que a gente tem que fazer isso e tem que ter a coragem de pensar fora da caixinha. Muito bom, professor. Eu queria fazer assim, uma pergunta mais no âmbito pessoal aqui mesmo, nessa questão do projeto Levante. Como que o senhor enxerga a importância disso para a nossa região, já que vem complementando aí essa fala, essa resposta, de pensar globalmente e agir localmente? Como é que o projeto Levante iniciou, né? Nós estávamos num processo de discussão, de inovação, etc., e começamos a falar assim, será que nós, enquanto uma instituição de ensino, será que outras organizações vão ter quase como refém, associações comerciais, será que não pode fazer alguma coisa concreta? Será que nós vamos ficar parados, pensando, chorando, e cada uma tirando para um lado? Será que a gente não pode criar um projeto para levar à população, para levar ao empresário, ao pequeno, microempresário, informações que sejam relevantes para que ele possa retomar? E aí surgiu a ideia, Levante, quando fala levante sul de Minas, nós temos força, nós podemos agir, nós podemos trocar ideias, nós podemos criar forças. E aí foram surgindo as associações comerciais, mais o Unis e outros parceiros, que acabaram pensando um projeto onde nós pudéssemos colocar como um mecanismo para auxiliar neste projeto de desenvolvimento da nossa terra, desenvolvimento da nossa região, de mostrar à nossa região que é possível fazer a diferença,
que é possível, sim, unirmos forças, que as nossas dores são iguais, que nós estamos incertos, que nós estamos temerosos. Ok, temos que reconhecer isso, para que a gente possa virar e falar, olha, tá com tudo isso? Vamos levantar, vamos ir atrás, vamos tentar fazer o novo, vamos tentar fazer a diferença, vamos tentar articular as nossas forças. E foi o que foi feito, né? Então, o Projeto Levante, eu acredito que ele está no início de um projeto. Por quê? Porque nós vamos ter cada vez mais tentarmos ser relevantes para que a nossa comunidade sul-mineira, né, e não só sul-mineira, porque agora outras associações de outros lugares, né, já estão entrando em contato, querendo também fazer parte, mas que possa nascer um grande projeto de união de forças, ideias, pensamentos, de uma nova realidade que todos nós estamos vivendo e estaremos vivendo nos próximos anos. Bom, eu sou suspeito para falar sobre esse projeto, né, professor, e da importância dele. Hoje a gente teve uma sinalização por parte da sociedade muito positiva. A gente teve aqui várias e várias atividades, desde 8 da manhã, e nós vamos encerrar agora às 21 horas, que é essa virada empresarial, e a gente recebeu muita mensagem, professor, dizendo que nós estamos no caminho certo, parabenizando aí a nossa iniciativa, que não é só nossa, né? É um conjunto de entidades, de pessoas que estão se movendo para proporcionar alguma coisa nesse momento, visando minimizar esses impactos que estão ocorrendo aí, né? E oportunizar que essas empresas se desenvolvam, não morram, né? Se desenvolvam e contribuam cada vez mais com a nossa região. Então, assim, só para colocar a par, nós tivemos mais de 70 participações aqui, infelizmente não dá para listar todas, professor, mas essa apresentação, assim como as outras, também ficará gravada, né, lá nos nossos portais, e aí eu convido a todo mundo, né, a depois acessar as outras atividades também, porque assim como essa conversa que a gente está tendo com o professor Stefano Gazola, a gente teve outras conversas muito boas também, né, que vocês podem ter acesso. Então, a gente vai finalizando por aqui, professor, agradecendo muito pela sua participação. Eu sei que o tempo é bem corrido, né? Eu sei que existem muitas outras atividades a serem realizadas, mas aí, em nome de toda a equipe do Projeto Levante Sul de Minas, em nome de toda a equipe da Virada Empresarial, que a gente está fazendo com muito gosto, com muito carinho, a gente está recebendo um feedback muito positivo, agradecer mesmo, de coração, a sua participação. E antes de eu passar para o senhor encerrar aí, a gente tem que lembrar o pessoal que nós temos mais uma atividade agora, às 21 horas, né, uma palestra muito bacana sobre transformação digital, e amanhã, o dia todo, a gente tem uma programação, desde 8 da manhã até às 19 horas, encerrando com a nossa rodada de network, que está bem bacana. Lembrá-los também que a gente está na campanha de arrecadação de alimentos. O Projeto Levante iniciou essa campanha no domingo, juntamente com o início das nossas atividades, e a gente vai finalizá-la no final da semana. Então, dá tempo para doar, a gente já passou aqui vários lembretes de como fazer isso, né? Então, convido a todo mundo a se levantar junto com a gente e nos ajudar de alguma forma. O professor colocou muito bem lá no começo, empatia, superação, inovação, disrupção, são palavras que mais do que nunca a gente tem que ir além do entendimento, né, aprofundar nessas questões realmente. Então, professor, queria mais uma vez, né, de coração agradecer pela participação e convidá-lo para um segundo momento também que a gente pode fazer para frente, para a gente adentrar mais sobre essas questões, que tem muita gente já pedindo aqui, né, nenhum pedido meu, um pedido aqui do pessoal que já está colocando, para a gente aprofundar essas discussões que eu acho essencial para esse momento. Roger, eu que queria agradecer, porque eu acho que a troca de ideias, a troca de experiência é algo muito rico, e nós precisamos fazer isso agora. Ninguém vai fazer nada sozinho. Não tem como a gente pensar como uma ilha, a gente pensar que as pessoas não fazem falta, e a gente se colocar como salvador da pátria. Não tem como. Hoje nós vamos ter que aprender mais do que nunca a cooperação.
Nós vamos ter que aprender mais do que nunca que o que você sabe vai me ajudar em muito o que eu sou. Como também o que eu sei, né, pode ajudar muito a você em ser o que você é ou será. Ou seja, nós temos que ter a coragem e a humildade mais do que nunca de saber que nós vamos superar. Lógico que nós vamos. Nós temos que ter clareza disso. Nós temos que ter sem medo. Nós vamos superar? Vamos. Mas nós temos que ter ciência que nós vamos superar de uma forma diferente. Não é mais uma forma, é a mesma coisa hoje, quando você diz inovação. Antes os concorrentes seus eram daquele ramo, estava naquele lugar. Hoje não. Várias empresas tecnológicas hoje já entram no negócio que ela não entrava, que é seu negócio. Ou seja, você tem que aprender com isso e entrar em outros que você não entrou e que você não pensou, né? Eu quero até dar um exemplo aqui. O Unis, né, está se repensando e está nascendo um projeto novo, que chama Bertô, uma plataforma, né? E esse projeto novo é justamente para pensar nos 50 mais. Ó, você vê, esses carinha aqui, nem eu aqui, ó, os 50 mais, né, que de repente estão aí e estão produzindo e estão pensando, estão próximos, alguns da aposentadoria, mas não vão parar. Então, ou seja, é a sociedade se renovando, ela se repensando. Então, eu acredito que agora a união, a troca de experiência é fundamental para que todos nós possamos ir em frente com, se não, tranquilidade, mas com coragem e firmeza. Quero desejar a todos uma ótima noite e muito obrigado mais uma vez pelo convite. Nós que agradecemos, professor. Uma boa noite para todo mundo, gente. Até mais. Valeu.